O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e até no mundo. Um motociclista morreu após envolver-se em um acidente com um caminhão da Secretaria de Obras de Balneário Camboriú na manhã de ontem. Segundo informações dos bombeiros, Lúcio Luciano Neto, de 29 anos, colidiu com um caminhão, foi atropelado e morreu na hora. Ele tinha recebido a ligação de uma amiga avisando que tinha perdido o ônibus e ele se prontificou a levá-la ao trabalho de moto. Quando voltava para casa, ele se envolveu num acidente no bairro Nova Esperança. O acidente aconteceu a poucos metros da casa da família. De acordo com o secretário de Obras de Balneário Camboriú, o caminhão levava entulhos até um aterro. O secretário diz que aguarda o depoimento do motorista à polícia para entender o que ocorreu e definir quais providências vão ser tomadas. Revoltados, moradores de Balneário Camboriú atearam fogo em pelo menos 2 veículos da prefeitura. De acordo com informações da Polícia Militar, os incêndios teriam sido provocados em represália ao acidente que matou o motociclista durante a manhã de ontem. Lembra, é só para avisar que o motociclista, ele era pai de um menino de 8 anos. E um homem de 43 anos morreu após ser atropelado por um carro quando tentava atravessar a BR-101 em Itapema. O acidente aconteceu por volta das 2 da manhã desta quarta-feira. O condutor do veículo ficou ferido sem gravidade, apesar do carro capotar logo após o acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, João Carlos de Souza era natural de Itapema. Ele foi atingido no meio da rodovia, em uma região próxima do local onde ele morava. E em meio ao clima de consternação na cidade de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, a empresa Clentur divulgou a lista dos 6 passageiros que morreram no acidente com um ônibus na BR-376, em Tijucas do Sul, no Paraná. O coletivo saiu da pista e caiu de uma ponte de cerca de 10 metros de altura. A relação das vítimas foi afixada no vidro da agência de viagens. Entre as vítimas, um jovem de 20 anos de Novo Hamburgo que estava com casamento marcado para janeiro. Além de Jefferson Espíndola, outras 5 pessoas morreram no acidente, que deixou ainda 32 passageiros feridos. Até a madrugada de hoje, 12 pessoas haviam recebido alta. E a violência no Sudão do Sul provocou centenas de mortes nos últimos dias. Grupos rivais lutam pelo poder no país. Pelo menos 500 corpos foram levados para hospitais de Juba, capital do Sudão do Sul, depois de confrontos entre facções rivais. O chefe da missão de paz, Hervé Ladsou, revelou que outras 800 pessoas ficaram feridas nos combates entre tropas leais ao presidente Salva Kiir e grupos ligados à oposição. Ladsou afirmou que o número é baseado em informações fornecidas pelos hospitais de Juba. Tiros e explosões foram ouvidos nesta terça-feira, apesar do cessar-fogo. A população tenta fugir do conflito. Cerca de 15 mil pessoas buscaram abrigo nas instalações da ONU na periferia de Juba. O presidente Salva Kiir é acusado pelas tropas leais ao ex-vice-presidente Riek Machar de estar promovendo um golpe de Estado. Kiir está no poder desde um acordo de paz assinado em 2005, que terminou com décadas de guerra civil e levou à independência do Sudão do Sul em julho de 2011. Mais de um mês depois da passagem do tufão Raiyan pelas Filipinas, 4 milhões de pessoas ainda estão desabrigadas e sofrem com as consequências da tragédia. Foram 40 dias de luto que chegaram ao fim nesta quarta-feira. Sobreviventes do super tufão Raiyan, que deixou ao menos 7 mil mortos nas Filipinas, rezaram em meio aos escombros na cidade de Tacloban. Pessoas que perderam seus familiares na tragédia colocaram velas em memória às vítimas. No país predominantemente católico, este padre celebrou uma missa ao ar livre, em um bairro completamente destruído pelo tufão. São pescadores e pequenos agricultores que viram uma vida inteira se acabar em poucos minutos. Mesmo com ajuda internacional, muitos sobreviventes ainda estão sem energia elétrica. Alguns perderam seus empregos e a maior parte está sem casa própria. Segundo o último balanço das autoridades filipinas, mais de 1 milhão de imóveis foram destruídos e ao menos 4 milhões de pessoas ainda estão desabrigadas. E o assaltante do famoso roubo ao trem pagador Glasgow-Londres, o britânico Ronald Biggs, que morou por 3 décadas no Brasil, morreu aos 84 anos.
O homem que se tornou conhecido no mundo inteiro por um assalto morreu nesta quarta-feira no Reino Unido. De acordo com os meios de comunicação britânicos, no momento da morte, Ronald Biggs recebia atendimento médico. Ele sofria de vários problemas de saúde. Na madrugada de 7 para 8 de agosto de 1963, o condutor de um trem postal que percorria o trajeto entre a cidade escocesa de Glasgow e a estação londrina de Euston parou em um local isolado, no noroeste de Londres. Um sinal vermelho na via ordenou a parada. Assaltantes aproveitaram para invadir o trem. Eles agrediram o condutor e logo depois desconectaram a locomotiva de 2 vagões. Em seguida, descarregaram 120 sacos de dinheiro em espécie. No total, a quadrilha levou o equivalente a 69 milhões de dólares. Em 1965, um ano depois da condenação, Biggs conseguiu escapar da prisão londrina de Wandsworth ao escalar um muro e fugir em uma caminhonete. Após a fuga, passou pela Bélgica, França e Austrália, antes de chegar ao Brasil, onde morou por mais de 3 décadas no Rio de Janeiro. Pouco antes do aniversário de 50 anos do assalto, Biggs declarou: "Se querem me perguntar se lamento ter participado do assalto, minha resposta é não." E o Scotland Yard pode apresentar um relatório que descarta a tese de assassinato da princesa Diana. A polícia britânica informou que concluiu a análise de novos dados sobre a morte da princesa Diana em 1997, que podem ser revelados nesta terça-feira. As evidências afastariam a tese de que Lady Di tenha sido assassinada. No mês de agosto, a Scotland Yard anunciou que estava examinando novas provas, mas não deu detalhes sobre o conteúdo das informações. De acordo com a imprensa britânica, as pistas indicavam a participação de membros das forças especiais britânicas na morte da princesa. Diana Dodge Al-Fayed e o motorista Henry Paul morreram no dia 31 de agosto de 1997, em um acidente de carro em Paris. Um guarda-costas do casal foi o único sobrevivente da colisão. As investigações realizadas pelas polícias francesa e britânica concluíram que o acidente foi causado pelo estado de embriaguez do motorista, que também dirigia em alta velocidade para escapar dos paparazzis. E o presidente americano Barack Obama se reuniu nesta terça-feira com representantes do Google, Apple e Yahoo, entre outros gigantes da internet, para debater as preocupações em torno da política de vigilância proposta pela Agência Nacional de Segurança. Apesar do clima de descontração, o presidente Barack Obama se reuniu com representantes das companhias Google, Apple e Yahoo, entre outros gigantes das tecnologias. No encontro, o líder americano discutiu as medidas de vigilância propostas pela Agência Nacional de Segurança após escândalos de espionagem desencadeados por Edward Snowden em junho de 2013. A Casa Branca revelou que o foco das discussões seria em temas como segurança nacional e os impactos econômicos da divulgação de dados não autorizados dos cidadãos. O encontro aconteceu no mesmo dia em que um juiz americano denunciou a inconstitucionalidade das ações do programa da Agência Nacional de Segurança, que considerou violação de privacidade. E você vai ver a seguir: a Operação Veraneio é lançada em Balneário Camboriú com o reforço de 230 novos guarda-vidas para o litoral norte. E você vai ver ainda hoje: com a chegada do verão, cresce o número de adeptos pelas práticas de atividades físicas e os exercícios ao ar livre têm ganhado cada vez mais destaque. Os detalhes em instantes.